esses dois caras têm que se transformar da mesma maneira. Quer dizer, para que isso aqui seja invariante, perante o grupo de gates, esse cara também vai ter. Então a gente supõe que tem uma transformação psi, seja um R psi. Então, psi barra, ele vai com psi barra, vai com psi barra, R Dagger. Na verdade, o barra, ele tem o gama zero, o barra fica aqui, mas no espaço que não é esquinorial, o que é barrado vira Dagger. Não vou nem recordar, isso é equação de Dirac. Então, tá lá. Então a gente joga isso aqui, então a gente sabe que esse demi, ele tem que se transformar exatamente como psi, porque se esse cara for invariante, por essa transformação, é porque esse cara, a transformação desse cara é exatamente igual ao do psi, porque o psi barrado é o mesmo aqui. Então, se esse cara aqui é invariante, esse demi psi tem que se transformar exatamente igual ao psi. Então, a gente vai fazer o mesmo procedimento que nós fizemos no caso abeliano, então nós vamos colocar isso aqui. A transformada de gauge desse objeto, que é a transformada disso, vezes a transformada disso, vai ter que ser igual a R psi. Vai transformar exatamente igual a psi. E aí, D' é dmi mais I G A minha psi. Isso é o D'. Isso aqui tem que ser igual a R psi. E aí eu sei a transformação da coisa. Isso aqui vai ser dmi psi', mas psi' é R psi. Então dmi psi' mais I G. Quem é uma linha ali? Nós já sabemos. Quem é a transformação do campo de gauge? É R a mi R menos 1 mais I sobre G R dmi R menos 1. Tudo isso atuando em psi', mas psi' é R psi. Isso tem que ser igual a derivada disso tem que ser igual a R dmi psi. Tá? Então, a derivada, esse objeto tem que se transformar exatamente como psi. Então, estou dizendo isso aqui, desculpa, é R dmi psi. Obrigado pela correção. Isso aqui é R dmi psi. Então, agora eu abro isso aqui, como a gente tem no outro caso. Derivo isso vezes isso, mas isso é derivada disso. Trabalho nesse termo aqui, ó. Esse cara aqui não come esse, porque essa derivada está embutida aqui. O que eu posso fazer é jogar esse termo para cá e jogar essa derivada para cá. Só lembrar dessa lei de transformação. Né? Quando eu multiplico um operador e a derivada desse objeto aqui, como a derivada, como o produto deles é a identidade, R vezes R menos 1 é a identidade, então a derivada do produto é o primeiro vezes a derivada do segundo, mais a derivada do primeiro vezes o segundo. Então isso aqui é a mesma coisa que menos dmi R vezes R menos 1. Só lembrar essa identidadezinha. Né? E aí aquele R menos 1 mata aquele R, jogo os dois lados e aí vocês vão ver que, exatamente como no caso abeliano, o R vai ter que ser uma transformação de fase. O R vai ser exponencial de I G. Os parâmetros ômega e os vetores. Sabe as transformações desse? Então, a matéria, de novo, mesmo na versão não abeliana, ela incorpora a transformação de gauge como sendo uma transformação de fase. Só que agora é uma fase matricial. A representação, no fundo, do grupo. Então, nós compreendemos. Então, se a gente quiser colocar aquela matéria, né, então a gente vai ter dmi. Então, isso. Se meu campo de matéria se transforma assim, então, derivada covariante dele vai ser exatamente derivada normal. A própria equação de Dirac, ela junta a derivada covariante normal. Aqui eu posso fazer assim. Aqui é tá, aquele igual ali que vai para onde? Ah, esse igual aqui vai ficar igual a isso aqui. Aí você abre isso tudo que está aqui, aqui ele já está aberto para ele balancear os dois lados, você vai ganhar uma relação com a R. E aí você pode determinar o R. Certo? Isso é exatamente a trilha abeliana. Só que agora com matriz, você não pode colocar.
for o seguinte, suponha que eu tivesse uma matéria na representação adjunta. Suponha que eu tivesse um campo φ. E esse campo φ está na representação adjunta. Então eu posso escrever esse φ dessa forma. Então, como é que fica o meu lagrangiano de gauge para φ? Φ é um campo escalar. O lagrangiano, campo escalar, segue a prescrição de Klein-Gordon. Nós vamos ter dmi, em princípio, vamos dizer, então, no campo que eu peguei, meu dmi, φ dagger. Vamos esquecer isso aqui. Vamos dizer que eu tenho um campo φ, uma certa representação. Se eu tivesse aqui um campo φ nessa representação, S φ. É a mesma representação do grupo de gauge. Então, é a mesma transformação. É I, G, ômega. Só que os geradores são também a mesma família de geradores, só que em outra representação. Então, isso aqui pode ser matriz D por D e aquele lá matriz D' por D'. Mas a álgebra é a mesma. HA, HB, I, F, ABC e HC. Estou falando da mesma álgebra de Lie, mas com representação de geradores distintos. Estou numa outra representação. Então, a mesma coisa. O lagrangiano Klein-Gordon é esse aqui. Então, eu vou introduzir a derivada covariante, só que agora eu vou pegar o dmi. Né? Quer dizer, quando eu pegar aqui o dmi psidagger, né? Eu vou ter isso aqui. O que é o meu dmi φ? É a mesma coisa. O dmi φ mais I, G, A, I, A, G, A, φ. Mas para eu fazer esse lagrangiano, eu vou precisar tirar o hermitiano conjugado. Então, conjugado hermitiano disso, então, dmi φ dagger. Aliegado, Foi? Obrigado. Quando eu tirar o hermitiano conjugado, isso aqui vai ficar dmi φ dagger menos I, G. Esses campos são reais, são um complexo conjugado. Mas isso aqui é uma matriz atuando em um vetor coluna. Então tem que botar isso aqui, φ dagger. E os geradores são hermitianos. Quando eu estou trabalhando no grupo SUN, cujos geradores são todos hermitianos. Se um gerador não fosse hermitiano, apareceria isso. Se eles são hermitianos, é isso aqui. E aí agora eu vou multiplicar. Vou falar, arranjando que estava ali, é dmi. Vou botar agora, de novo. Vou botar agora, de novo. Então, o lagrangiano nosso vai embora. Agora, acoplado com um campo de gauge, como o Carlos está procurando saber isso aqui. dmi φ dagger. Dmi φ. Vou colocar o termo tipo massa. dmi2 φ dagger φ. E a gente pode colocar o termo tipo acoplamento, né, de Higgs, sobre 4, φ dagger ao quadrado. Então, quando a gente colocar aquela expressão aqui, esse termo aqui que vai dar as interações de gauge. Essa interação não é uma interação de gauge, uma função de acoplamento completamente diferente. Esse cara aqui não está interagindo com o campo de gauge, está auto-interagindo, então não é uma interação de gauge. A interação de gauge não fica ali. Então, dmi φ dagger, dmi φ vai produzir dmi φ dagger, dmi φ. Aí, esse termo aqui, ele vai aparecer menos G. A mi A. Aí eu vou ter aqui φ dagger, gerador HA. E aí, a derivada, vou pegar esse termo com esse. Agora, vou pegar esse termo com esse. Vou pegar esse termo. Dmi φ dagger vai aparecer mais IG. A mi A. Dmi. Então, eu estou pegando esse termo agora, interferindo, eu vou pegar esse termo interferindo com esse. Já, na verdade, o hermitiano conjugado desse termo vai aparecer menos IG, A, mi A. Aí vamos ter φ dagger, HA, derivada
mais G2. Que dá HV. Quando multiplicar esse termo por esse termo, como esses índices são mudos, então na multiplicação eu tenho que chamar um de A, outro de B. Então, a interação de gauge fica dessa forma. Exatamente como na QED escalar. Uma derivada do campo escalar, gerador, campo escalar, e aqui, campo escalar conjugado, Hermitiano, né, o gerador, e aqui a interação de gauge, né, que tem dois campos de gauge interagindo aqui com esse gerador. Bom, então, isso aqui nos dá então conta, né, do que é, agora na próxima aula a gente vai trabalhar melhor o que é a corrente de gauge. Mas, por exemplo, a gente já tinha entendido o teorema de Leller na forma local, como é que eu tiro a corrente de gauge de um modelo qualquer? Basta fazer uma variação em relação ao amigo. Como é que eu tiro a corrente de gauge? Você vai levar lá na nossa prova do teorema de Leller local, teorema de Leller local, a corrente de matéria. De matéria, como é que eu tiro ela? Eu faço uma variação do Lagrangiano de matéria em relação ao campo de gauge. Corrente de matéria em si. Lembrados disso. Então, basta fazer uma variação aqui. Então, se eu variar em relação a A, eu vou gerar esse termo, vou tirar esse termo, e vou gerar esse termo aqui. Vai vir com o fator 2. Então, a corrente, quem quiser fazer o cálculo, vai ver que a corrente de matéria vai dar exatamente isso que pode fazer para verificar. Vai ficar I, G, dmi, idade, se tiver uma variação em relação ao ar, aqui vai produzir dois termos. Vamos ter delta A vezes A mais delta A. Então, na verdade, um termo se junta com essa derivada, que seja gerador hermitiano, e o outro termo se junta com ele. Então, na corrente de gauge aparece automaticamente a derivada do corrente. Ao passo que a corrente de matéria, no caso fermiônico, essa aqui é a corrente de matéria escalar. Se eu tiver campos escalares, né, de campos escalares carregados, né, segundo a carga de gauge. E aqui a corrente de matéria espinorial. Ela é ligeira, se barrado, é mais simples. Aqui não. Aqui a própria derivada por variante interfere. Então, o próprio campo de gauge. E agora, se eu tiver, por exemplo, campo φ, se eu tiver um campo de matéria na representação de. Suponhamos que o férmion, que eu tenha férmions na representação de juntos. Vou apagar isso aqui. Tudo segue igual a outra vez. Se o férmion tiver, né? Suponhamos que eu tenho um endplate de férmion na representação de junto. Então, a representação de junto, a característica dela é essa. E aí a gente já sabe, a derivada covariante, ela não pode, ela tem que ter o comutador, porque se isso está na representação de junta, eu tenho que ter o campo comutando para o outro cara na representação de junta. Então, a definição de derivada covariante, nesse caso, ela toma essa forma, como a gente já tinha visto. Comutador de AMI com psi. Então, nesse caso, se o campo está na representação de junta, né, o Lagrangiano vai gerar, gauge covariantizado, ele vai ficar psi barrado, I, mi, dmi, psi. Aqui, então, vamos entrar, a corrente de gauge ela vai estar presa aqui. Então, para eu tirar a corrente, não,
Se a gente abrir essa expressão, a gente vai ter. Acho que essa é um termo de massa que não vai importar para a corrente. O que importa para a corrente é onde o campo se acopla com o ar. Então, nós vamos ter psi barrado, I, gama I, dI, psi. A gente pode fazer isso assim. Se o campo de está na representação adjunta, isso aqui significa, vamos dizer, aqui vou aqui uma coisinha mais. Vou pensar aqui uma coisa. Se esse campo está na representação adjunta, nós já vimos que se o campo está na representação adjunta, a derivada covariante de gauge dele também está na representação adjunta. A gente vai mostrar isso só no início da aula de hoje, né? Quando eu pego um cara na representação adjunta, a derivada covariante dele também segue a mesma regra. A gente mostrou. Isso aí a gente mostra, não importa. Então tá lá. Então, se esse cara está na representação junta, esse cara é linear com geradores. Esse cara também é linear com geradores. Isso aqui significa para nós isso aqui, ó. Psi A barrado GA Dagger. I gama I dI, psi, D, GD. Então, olha, eu tenho os geradores, no caso de S e N, os geradores são hermitianos. Então, isso aqui me dá um produto de dois geradores. O meu Lagrangiano de Dirac, ele seria isso aqui, ó, psi barrado, I, dI, psi, D. E aí nós temos GA, GD. Então, fica igual no caso de Young-Newton. Vocês tiram um traço. O traço de GA e GD vai me dar o delta. Então, se o campo de matéria estiver na representação adjunta, eu tenho que colocar para ele o traço para poder tirar uma ação invariante de gauge. Por quê? Porque a transformação desse segue esse padrão. A transformação desse, se não for isso, não é invariante de gauge. Só fazer para vocês verem. A gente pegar o psi barrado, I, gama I, dI, psi. Se eu fizer uma transformação de gauge, fica tudo linha. Fiz uma transformação de gauge. Vou mostrar aqui isso invariante. Isso aqui vai ficar que é psi. Representação adjunta, psi faz isso aqui. Vamos ver se a matriz seja elíptica, tem um grupo, as matrizes sejam unitárias. Não é? A álgebra, os geradores são hermitianos, mas o grupo é unitário. Então, se eu fizer o barrado disso, isso aqui vai ser psilinha barrado, a gente sabe. É o psilinha Dagger, gama zero, teoria de gerar. Então, se eu tirar o conjugado hermitiano daquilo, vai ficar R, psi Dagger, R, Dagger. E gama zero. Esse gama zero é uma matriz do espaço de spin. Isso aqui está no espaço de gauge. Então, são dois espaços distintos. Então, esse cara pode entrar aqui, psi barrado, psi Dagger, gama zero ou psi barrado. Então, a transformação do barrado é essa aqui. Esse cara aqui vai ficar R, psi barrado, R Dagger. Esse cara aqui é I, gama I. Só mostrando primeiro por que o traço é importante para a gente poder ter simetria, para poder garantir que aquele Lagrangiano é invariante de gauge. Então, estou só mostrando por que o traço é importante. Então, eu peguei a transformação de psi barrado, que é R, psi barrado, R Dagger. Aí, I, gama I. Mas se esse objeto está na representação adjunta, o dI psi também está na representação adjunta. Então, a transformação do dI psi é R, dI psi, R Dagger. Beleza, então esse cara aqui mata isso, porque essas matrizes não tem nada a ver com as matrizes dela, elas comutam com as matrizes dela, elas passam espaços distintos. Porém, esse R está de um lado e R está do outro. O que eu estou dizendo é que o Lagrangiano de Dirac também está na representação adjunta. Então, isso aí não é invariante de gauge, fica um R para cá, outro R para lá, não posso pagar. Então, se eu colocar um traço, aí sim a gente pode usar a ciclicidade do traço, joga esse cara para cá, e aí, dentro do traço, esse R mata esse R Dagger. E aí,
desse objeto invariante. Então, se o campo tiver uma representação junta, a gente, mesmo o termo cinético da matéria, tem que colocar o traço. Se for, tipo, campo de escalar, lá em Gordon, bota o traço, o campo tem que ser composto para estar junto? vinagre, Uruguai. O campo tem que ser composto para estar na junta? Tem que ser composto? Composto. Não, você pode ter um campo elementar, na representação de junta. Mas ele não perde a fundamentalidade dele, assim? O próprio campo de Gate está na representação de junta. Que muda a parte que ele é intermediário de matéria, né? Você poderia. Bom, vamos imaginar por que você não poderia. Imagina. Se eu botasse Se você tivesse. 3 vezes 3, isso. dá 8. Não, sim, dá 1 mais 8. Daí eu fiz, bom, estou na junta, mas. Isso. Mas é o composto. Né? Mas você nada impede de você ter um campo elementar na representação de junta. Por exemplo, se você pegar SU2, né, você pode ter um objeto, um número com hipercarga, com um espinho isotópico 1, sem necessariamente ter composto. Eu não acho que tenha necessariamente uma relação entre estar numa representação não fundamental e ser um objeto composto, não. Aí eu acho que é uma questão de gosto, talvez, mas assim, não tem nada que me diga que... Porque as representações, você pode ter objetos fundamentais e representações que não sejam necessariamente fundamentais. Porque a gente está muito acostumado com o paradigma do SUN. Então, no Salam Weinberg, a gente bota SU2, aí bota os carinhos no dublete. QCD, quark, bota o carinho no triplete. Então você associa a simetria SUN sempre com N-plate. Mas nada impede de você ter uma simetria SUN e a matéria não está necessariamente na representação fundamental. Você poderia ter um N-plate em qualquer representação. Não necessariamente ela precisa ser composta para poder estar numa outra representação. Tá? Então é uma questão de ponto de vista. Claro que a gente espera que uma teoria seja mínima. Então o que eu espero é ter a representação fundamental. A gente espera que a matéria esteja na representação fundamental por uma questão assim, de princípio minimalista, mas não quer dizer que seja necessário. Tá? Mas, por exemplo, se o Guial não estivesse aqui e ele visse lá um fêmea, uma representação junta, Sei. ele não iria gostar, assim. Depende, né? Acho que a cabeça dele mudou de 61 para cá. Ele não gostou em 61, mas eu acho que depois que ele viu. Cara, depois que o cara vê teoria de cordas e gosta de teoria de cordas, ele gosta de tudo. Guilherme gosta de teoria de cordas, então eu tenho certeza que ele gosta de coisas muito descomplicadas que você está pensando. Ele não gosta de poder, né? Tudo bem, não gosta de cordas. Tá claro, pessoal? Então, sempre que o campo estiver na representação. Estou fazendo um breve intervalo. Desculpa, o que é? Estou fazendo um breve intervalo. Acho que física tem uns 3 físicos, ou 7, que decidem a física do mundo. Eu acho que eu digo o seguinte, não sei bem o que eu estou falando, mas eu não acredito que mais do que 7. E o Guial é um cara, é um dos caras que decide. O item, claro. O item, hoje mal da cena, né? O item mal da cena, certamente. Eu estudei que o Gelman também. O Weinberg, ainda, ele manda essa caramba. Né? O Hocking, né? Claro. Qual é o russo? O Poliakov está mais quietinho, né? Mas o Poliakov também era um cara assim, que criou muita moda, uma verdadeira Chanel. Criou muita moda aí. O Poliakov é uma moda mais pura, né? Eu acho que o item está mais para Da supersimetria sobre o Alvi. Da supersimetria sobre o Alvi. Supersimetria, deixa eu ver quem está lançando. O Ferrara já foi um cara assim, mas eu acho que o pessoal da supersimetria, hoje, eu digo que o pessoal está mais quieto. Eu acho que o pessoal da ADS-CFT, né? O pessoal da ADS-CFT é mais, hoje já tem mais. O pessoal da Quantum Gravity, assim, esse aspecto, teoria de cordas, claro, né? Acho que os Smolin, Isso, o pessoal da Loop Quantum Gravity ainda não. O pessoal da Loop Quantum Gravity é uma moda mais alternativa, assim, seria um Armani. Não é um cara muito popular, né? Seria uma coisa mais tipo Armani, vamos colocar assim. Eu acho que sim, Dora. Realmente, se a gente for contar assim,
assim, as pessoas que fazem, né, orientam o mercado da física, orientam pelo menos a nossa área, né? Se a gente comprar, talvez não chegue nem a 7. Talvez não chegue nem a 7. Eu vou dar uma pensada nisso, é legal, uma boa ideia. Faz parte, né, da nossa cultura. Quem é que está mandando na gente? Para que a gente está trabalhando? Eu trabalhei muito para o Ferrara. Trabalhei falando, né? Não que eu não estivesse trabalhando no grupo do Ferrara, mas eu estava enchendo ele de referência. Então a gente trabalha. Para que a gente está trabalhando, né? Vamos ver, vamos pensar. O Ian está vivo, mas está mais essa referência histórica, né? Assim, o já não. Eu acho que uma pessoa que ainda. O Toff ainda, quando ele dá umas pitacas assim, ele dá uma mexida no mercado. O mercado oscila em função. Delphi estava mais quieto. O povo está mais metido em coisas assim, mais tipo confinamento de Clark, monopólio. O Beltrão ficou muito assim, claro que é um cara então, mas ele está muito assim na parte de mais assim, de organização das teorias, uma revisão, estava mais uma revisão, como é que se diz? Uma reavaliação muito de toda a física, mas eu acho que o Toff ainda está fazendo coisas que fazem o mercado para ele. Físico mais padrão que eu vi assim, as pessoas em torno, foi o Gell. Sei. Assim como. Ele fica assim como centro de um. Não, ele é mais diferente de saber. Não sei se ele merece tanto, mas. Oi? Não sei se ele merece tanto, mas. Cosmologia, assim. Acho que a cosmologia está meio quietona. Assim, eu acho que assim, os grandes ícones assim, estão mais nessas áreas mais fundamentais. Assim, realmente o item, o mal da cena. Oi? O outro também mais, assim, mais sossegado. O outro é um cara assim, se ele quiser mexer, ele mexe. Mas ele está meio assim, na barra de ferramenta, porque ele quer. Mas se ele quiser mexer, ele mexe. Mas ele não tem o Perroso, é o manjo lá. Sei. Não é uma opção, não tinha. Tchau, você é, você Porque qualidade, o Guilherme, eu vi o Guilherme aqui para o mercado. Na época, nos anos 80, quando o supercimento estava assim, no ápice mesmo, aí tinha realmente Ferrara, Nilma Royce, Salan, o pessoal do CERN tinha o holandês lá, o Bernard de Witt, sobre a gravidade, junto com o Nilma Royce. Tinha mais gente assim, fazendo opinião em física. Hoje, eu acho que uma questão assim, mesmo um pouco do imperialismo das portas, assim, essa predominância de portas, mesmo que todo mundo não esteja fazendo, mas é uma teoria que ela impõe respeito, eu acho que diminuiu o número. Assim, mal da cena ficou, claramente, assim, nessa nossa geração bem mais nova, mal da cena, o item sempre também dá uma outra pessoa também que ele tem uma importância, assim, ele é mais sossegado, mas assim, ele mexe no mercado, é o Vafa, o iraniano. O Vafa também é um cara que ele faz o mercado oscilar também. Eu concordo com você, talvez a gente tinha uns 7 ou 8 nomes assim, de pessoas que, na nossa área hoje, elas estão assim, coordenando física teórica. É que uma vez. Estou acabando, tá? Uma vez lá em Oxford, o College fez uma conferência sobre partículas. Sei. Então, fui chamando pessoas do mundo todo. Chamando quem? As pessoas. E organizado pelo Lonnie Smith, que é o seu diretor do teatro. Sei. Quando veio o Guilherme, cara, Entendi. assim, Todos os bichos fliparam. Você vê assim que, porra, é uma coisa impressionante, sabe assim. Não poderia ter, não sei se ele ainda estava no auge. Eu acho que o Guilherme, cara, assim, é um tipo daquela pessoa assim, que você não fala muito, mas ele ficou eterno. Mas ele ficou referência, sabe assim. E uma física fenomenológica, né, que deu certo. Né? Então. Eu não sei, de repente vocês têm outros nomes aí, mas vamos pensar assim, quem é que está orientando o mercado da física, né? Isso é importante, a gente ter também essa consciência sociológica da nossa área, né? A gente não faz só paper, está fazendo paper para alguém. Para mim que não. A gente está enchendo a teoria para alguém, a gente está trabalhando para alguém. Nosso patrão, cara, a gente nem tem que procurar saber quem é ele. Já que ele não sabe quem é a gente saiba quem é ele. Tá bom, gente, então acho que a gente pode parar por aí. Já deu uma sexta-feira bem cheia, uma sexta-feira com muito trabalho. Semana que vem eu vou fazer os semicírculos e vou chegar, se Deus quiser, os modelos signo não lineares.
Tá.